Bom, eu estou esperando aqui ele voltar a desenhar meu diagrama. Ele não está muito animado, não. Minha internet está bem trancada aqui. Ah, pois então. Vocês conseguem me ouvir? Porque aqui a internet eu não estou conseguindo fazer redesenhar o diagrama. Então eu acho que o meu diagrama Hum. parou de funcionar aqui. Houve uma queda de conexão aqui. Bom, ah, vamos lá. Para quem chegou agora, ou para quem vai pegar a gravação agora, esse site é o yuml.me. Ele permite desenhar diagramas. Vocês podem usar esse site como uma forma de enxergar a estrutura do código, que não seria com texto, seria com desenho. É mais uma forma de visualização, de ter uma outra perspectiva do código. E aí, nós estamos aqui nesse diagrama fazendo o que seria um resumo das coisas que a gente viu até agora. Os programas que a gente usou o print, foi o primeiro que a gente usou, o println e o printf. Nós, para fazermos o primeiro programa, nós criamos um main, que é um outro programa que foi feito por nós, só que ele fica na classe hello. E para poder fazer a entrada de dados, nós usamos o nextInt no programa 1001 e o nextDouble no programa 1002. E, finalmente, para poder fazer o cálculo da potência, alguns preferiram usar o POW, que é o outro programa que nós usamos. Só que a gente tinha comentado que em Java, na orientação a objetos, os programas eles têm que ficar na sua própria classe. Então a gente está retomando que o nextInt e o nextDouble ficam ligados com a classe scanner. Vai ter que ter uma classe scanner no meu código para eu poder usar esses dois. O POW vai estar ligado com a classe math. O println e o printf ficam ligados na classe que a gente não sabe o nome ainda. Mas a gente sabe que esses programas existem e eu vou usar ele através do out. System.out.print, system.out.println e system.out.printf. Então, esse é basicamente o vocabulário que a gente tem agora para resolver problemas. Perguntas até aí, pessoal? Continuo? Como é que está? Ah, sim. No livro. Ah, excelente. O Elias disse que o livro tem um projeto que já envolve mais de uma classe que nós vamos fazer. É um projeto assim, é para te dar uma visão do que é possível fazer em Java. Mas para acompanhar aquele projeto, o Elias tem razão. A gente vai ter que prosseguir mais um pouco. Ali foi uma espécie de demonstração, assim, como é que fica o sistema quando pronto. Então, ainda é muito cedo para a gente conseguir entender aquele exemplo, mas se a gente digitar, a gente consegue ver ele funcionar. Mas a explicação completa dele vai exigir alguns conceitos que a gente não passou ainda. Então, excelente, Elias. Bom, esse diagrama que aparece aqui, seria interessante que vocês, de vez em quando, tentassem reproduzir, por exemplo, numa folha de papel. Ele tem esse desenho arredondado, porque está imaginando que é uma pessoa escrevendo na folha de papel. Ele tem várias formas de desenho, mas aquilo ali lembra que muitas vezes esses desenhos são feitos rapidamente no papel como uma forma de memória. Bom, vamos ver agora. Quem é que sabe o nome dessa classe que a gente não viu em lugar nenhum? A gente só sabe que ela existe porque existe o print. Quem é que se anima? Essa é difícil. Vou deixar de desafio, então. Quando vocês acharem, me avisem. Podemos continuar, então? Sim. Só repete, por Podemos. favor, o desafio.
Ah, pois é. O Elias já estragou o desafio. Parabéns, Elias. O Elias descobriu o nome dessa classe. Essa classe que nós não vimos o nome dela em nenhum momento. Mas eu sei que ela existe porque eu fiz system.out.print. O out é uma variável que para poder ter um programa associado, ela tem que ser uma variável associada com uma classe. Então a pergunta é, que é o desafio, qual é o nome da classe do system.in e qual é o nome da classe do system.out. O Elias já matou o nome do systemout. Falta encontrar o nome da classe do systemin. A gente vai ver esses nomes, mas tentem localizar. Eu não preciso saber o nome, mas me ajuda a entender melhor o código. Da onde que veio o print? Ele veio de uma classe que é a classe da variável out em system. Então, se eu tiver que escrever um programa hoje, com o que a gente sabe da disciplina, o que eu sei fazer? Eu sei criar o meu próprio main, uma classe que eu criei. Eu sei calcular potência, né, com POW. Eu sei ler um inteiro, sei ler um real. Eu posso fazer um print com nova linha, e eu posso fazer um print formatado. Esse é o vocabulário que a gente tem para resolver problemas. Pode ser que naquela sequência de problemas, eu chegue numa situação em que esses programinhas não são suficientes. E aí eu vou ter que aprender mais sobre a biblioteca padrão. Tá claro? Sim. Certo. Só que para aprender mais sobre a biblioteca padrão, existem lugares na internet onde eu posso consultar todos os programas da classe Math, todos os programas da classe Scanner, todos os programas da classe System. Então existe como se fosse um dicionário onde aparece o nome da classe e tudo que ela oferece. Só que na maior parte das vezes eu não preciso de tudo que ela oferece. Então MATH tem seno, tem cosseno, tangente, radianos, tem um monte de coisa, mas agora a gente só conhece o power. Agora, se eu quiser saber assim, aonde está a raiz quadrada, a orientação a objetos permite que eu tente fazer um raciocínio do tipo, olha, se potência está em math, eu acho que o raiz quadrada vai estar em math também. Então, o programa vai ficando mais fácil de trabalhar, porque a gente meio que consegue adivinhar em qual classe o programa que falta deve estar armazenado. Então, tudo que está a ver com matemática, math. Tudo que tem a ver com o computador, do tipo, qual é a data, qual é a hora corrente do meu computador? System. Se eu quero ler um int, scanner. Aí se eu quiser ler um string, deve ser no scanner, deve ter um next, alguma coisa que vai ler o string, que é o texto que eu gostaria de ler. Então, à medida que a gente conhece uma caixa, essa caixa tem outros programinhas que a gente vai usando à medida que a gente vai encontrando desafios que exigem novos programas. É possível consultar, mas seria como se a gente chegasse e quisesse ler o dicionário. Eu vou ler a letra B do dicionário. Tem muita coisa. Vai ser um esforço interessante. Mas também assusta, né? Porque se a gente abre a documentação, a gente vai ver que existem milhares de programas prontos. Mas na disciplina, para fazer os nossos exercícios, eu diria assim que 20 desses programinhas aqui resolvem todos os exercícios. A gente já sabe alguns. A gente tem que aprender mais alguns, mas vamos esperar chegar à situação onde ele for necessário. Tranquilo, pessoal? Sim. Tá. Então, esse desenho seria legal que a gente salvasse, né? Eu vou colocar lá no Moodle, que seria assim, a biblioteca Java até o momento, para servir de lembrança, assim, aonde que as coisas estão. E a gente vai aprimorando ele. Quando aparecer mais um programinha, eu coloco a classe e esse programa no desenho e a gente vai atualizando. Só aqui está faltando ainda uma coisa, que é os pacotes. Então, string, math, system ficam em um pacote. Agora, o scanner que está aqui, o scanner fica em outro pacote. Quando existe o tal do pacote, do package, a gente é obrigado a usar um outro comando, que é o import. Então, o que está acontecendo é assim,
O scanner é a única classe até agora que para usar a gente vai precisar colocar um import. Confere aí, pessoal. Quem já está submetendo, então, os seus exercícios lá para correção, já viu que aparece um IO exception, Input Output Exception. Então, assim, esses nomes que iniciam com letra maiúscula são nomes de classe. Essa aqui é a classe misteriosa, que a gente não escreve no código, mas ela está presente porque ela é a classe que oferece o print. Então, eu sei que essa variável out, ela é uma variável do tipo print, stream. Então, essa é a classe misteriosa. Falta saber, assim, qual é a variável do in. Qual é a classe da variável in. Mas essa classe, a gente não usa nada dela, a gente só usa o nome in, e através do scanner é que eu uso o in. Então, eu tenho que saber os nomes da scanner, e não os nomes da classe, que é a classe da in. Então, printstring não apareceu no nosso código até agora por escrito, a gente usa ela indiretamente por causa do system.out.print. Agora o resto a gente já tem que saber que existe e tem que começar a procurar mais informações. Então, a única coisa que ficou faltando é o pacote. O IOException não fica no mesmo pacote que o resto e o scanner não fica no mesmo pacote que o resto. Quem tiver muito animado aí, qual é o pacote que fica o scanner? Qual é o import que eu escrevo quando eu preciso usar o scanner? Excelente, o Gustavo disse java.util, exatamente. Então, essa classe ela fica dentro de uma outra caixa, que é o pacote, e é java.util. E agora esse aqui é muito difícil, ó. Só quem mandou os programas para o URI é que sabe. Qual é a caixa que fica o IOException? Java IO. Faz bastante sentido, né, Gustavo? Gustavo disse Java IO. Java Input Output. Então, java.io.exception. Se eu olhar o string e eu quiser ser muito chato, o nome dela é javalang. javalang.string. Qual é o nome do IOException? java.io.IOException. Qual é o nome do print stream? Eu acho que é java IO também, ponto, se eu não estou enganado. O mat aqui vai ser o javalang. O hello não tem nome, não tem prefixo, só chama hello, que foi o programinha que a gente fez. O system está no javalang e o scanner está no java.util. Então, se eu quiser ser bastante formal, o nome completo das classes que a gente usa inclui um prefixo e esse prefixo é o nome do pacote. Então, a classe string é java.lang.string. A classe mat é java.lang.mat. Lang é o language, linguagem. Linguagem, input, output, e aqui utilitários, utilidades gerais. Então, os pacotes que a gente já ouviu falar, java.lang, java.io e java.util. Para que servem os pacotes? Porque eles formam caixas onde eu posso botar classes dentro. As classes de um pacote são relacionadas. Uma classe eu consigo botar programas, eu consigo botar valores, variáveis dentro. Então, tem o pacote, tem a classe e dentro da classe tem as coisas que eu quero. Para poder localizar uma classe, eu tenho que saber em qual pacote ela se encontra. Se ela não se encontra no pacote chamado javalang, eu preciso colocar o import para avisar que eu vou usar o java.io ou avisar que eu vou usar o java.util no nosso caso. Então, é uma revisão, eu acho que no início parece muita coisa, mas é uma revisão de coisas que a gente já está usando. Tranquilo até aí, pessoal? Eu tenho um pessoal que geralmente se manifesta e os demais não falam. Então, tentem também fazer um rodízio. Aí os outros também podem fazer perguntas.
vocês não precisam só dizer, estou entendendo. Vocês podem dizer, repete que eu não entendi nada, ou faz uma pergunta para tentar esclarecer. Então, a gente veio programar, fazer programas de computador. E o nosso programa, o programa que a gente está fazendo, por enquanto, é esse main. Main é um programinha que fica lá dentro da classe main, ou hello, ou parecido, o nome que a gente quiser. Só que para fazer esse main, se eu quiser mostrar coisas na saída, eu tenho que usar a classe auxiliar system. Se eu quiser usar coisas que venham pela entrada, pelo teclado, por exemplo, pelo input, eu preciso usar o system.in e preciso usar o scanner. Aí então eu já tenho system e scanner são sempre auxiliares que eu vou precisar, porque eu preciso ler valores e eu preciso mostrar valores. System e scanner eu tenho que conseguir usar. Só que no scanner tem só dois programas, o NextInt e o NextDouble. Agora, no System tem o Out, e no Out tem três programas, Print, PrintLN e PrintF. Agora, o detalhe de cada programa vem um pouco da prática. Já nos disseram que operações aritméticas que não forem as operações básicas, multiplicativas, aditivas, eu devo procurar o java.longMath, que é a classe que tem os outros programas que eu preciso. Então, esse é um resumo. Muito bem, muito bem. O Bruno está perguntando assim, existiu um salto, porque eu tenho o System Out, eu tenho o System Out. Até aí a gente foi, System.out. Agora, o que tem a ver o Out com o Print Stream? Boa pergunta, excelente pergunta. Vamos ver se a gente resolve. Olha só, o Out ele é uma variável, só que o tipo da variável é java.io.printstream. Então, agora a gente consegue fazer uma ligação. A pessoa que fez a classe system, quando programou a classe system, ela criou uma variável out, só que a variável out é do tipo printstream. Lembra que nos meus programas eu criei uma variável teclado, e a variável teclado é do tipo scanner. Então eu posso fazer teclado.nextInt, teclado.nextDouble. A pessoa que programou a classe system criou uma variável out e disse que essa variável é da classe printstream. Então eu posso fazer system.out print, system.out println, system.out printf. Essa é a relação que existe entre system e printstream. A variável out, se eu perguntar, ela é do tipo printstream. No nosso programa, lá no nosso main, a variável teclado é do tipo scanner. E aí, pela variável, eu consigo fazer o acesso aos programas que estão dentro daquela classe. Talvez tenha ajudado, Bruno, mas essa é uma coisa complicada mesmo. Uma coisa é colocar um método dentro da classe. A outra coisa é colocar uma variável dentro de uma classe e fazer acesso aos métodos da classe dessa variável. É bem mais difícil, assim, tem razão. Espero que tenha ajudado, pessoal. É um desenho que vale a pena vocês tentarem fazer de memória, vocês darem uma olhada também. Ainda é um pouco complicado, exatamente. Porque para entender o System Out e o Scanner completamente, a gente vai ter que falar sobre a noção do que é o objeto. E a gente não chegou lá ainda. Mas a parte assim de usar os programas é meio que uma receita. A gente vai chegar lá, a gente vai conseguir chegar lá. A gente está primeiro fazendo a parte dos programinhas, dos métodos. Depois a gente vai fazer a parte das variáveis e aí tudo vai fazer mais sentido. Tranquilo? Agora eu quero passar um pouquinho para o BlueJ. Pode ser? Pode ser. E aí pelo BlueJ a gente vai tentar rever essas coisas que apareceram aqui. Então, eu vou ter que criar uma classe minha. Eu vou ter que criar para mim. E essa classe que eu vou criar, ela vai ser uma classe que eu vou escolher o nome. A nossa primeira classe foi a Hello. Aí, obrigatoriamente, a gente vai ter um tal do main, que é o nosso programa principal. A gente sempre está fazendo um programa que usa outros programinhas.
Se eu quiser ler um valor, eu vou precisar, vou ter que pegar o system e vou ter que pegar a scanner, combinar o scanner com o system para poder fazer a leitura e depois usar o system sozinho para fazer a saída. Então, entrada e saída. Agora, para fazer os cálculos. Olha, se o cálculo for muito simples, operadores aritméticos. Se o cálculo for complicado, eu vou começar a usar outros programas como o Potência, como o Power. Tá? Então, se eu guardar texto, vai ser string. Então, olha só, tem uma coisa que a gente não sabe fazer. Se eu quisesse digitar assim o CPF de alguém no programa e depois mostrar o CPF, a gente não sabe fazer. Porque a gente sabe ler um inteiro e sabe ler um double. Mas eu não sei ler um string, eu não sei ler um texto. Concordam? Quer dizer, vocês podem saber, mas eu não mostrei ainda. Concorda? Se o programa for assim, leia o número de CPF e mostre o CPF na tela, a gente ainda não sabe fazer. Vai faltar um vocabulário, vai faltar um programinha. Concordam? Eu Sim. sei, é que o CPF, alguns vão dizer assim, o CPF é um inteiro. O CPF não foi um bom exemplo, é que o CPF não é um inteiro. O CPF é um texto. Porque aquele número do CPF, ele tem zeros à esquerda, ele não serve para fazer operações aritméticas, placa de carro, RG, CPF, CEP, isso são, na verdade, textos formados por caracteres e não números, como o número de salário, como o valor do salário de uma pessoa, como o número de integrantes da família, a idade de uma pessoa. Uma coisa é número, outra coisa é texto. E o CPF a gente costuma armazenar como texto. Então, como texto sendo uma string. Bom, só que assim, do que a gente sabe, se eu tiver que fazer um programa e está faltando alguma coisa, ou é uma classe que eu nunca vi, e aí eu vou ter que descobrir o nome dela, ou é uma das classes que eu já vi. E nessas classes, se eu quero ler um valor que é um valor texto, ou um valor de precisão simples, ou qualquer coisa que eu queira ler, a gente sabe que vai ser ou pelo Systemin ou pelo Scanner. As outras classes não contribuem. Deve ser no Scanner. O que eu quero fazer deve ter uma forma de fazer pelo Scanner. Então é natural que eu vou procurar no meu programa a variável teclado e olha, não é o nextInt, não é o nextDouble, mas é bem provável, 80% de chance, que o que eu quero vai estar nessa classe. Por isso que a programação depois vai ficar mais fácil, porque se eu acertar o nome da classe, o resto que eu preciso vai estar na mesma classe que eu já escolhi. Só que de vez em quando eu preciso encontrar classes novas, e aí que é a parte mais difícil, encontrar o nome de uma classe que eu não sabia. E foi o caso, por exemplo, do Math POW. Vocês nunca tinham ouvido falar da classe MATH, mas aí lá no livro ele diz que existe o MATH, bom, agora qualquer coisa relacionada com matemática eu vou procurar no MATH. A gente vai formar esses compartimentos e às vezes eu tenho que achar um compartimento novo, mas às vezes a resposta já está num compartimento que eu conheço. Mais perguntas aí, pessoal? Certo. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou salvar esse desenho para depois colocar no Moodle para a gente. Se vocês tiverem acesso ao yuml.me no seu computador, tentem ir lá, tentem fazer o diagrama de memória, lembrando o que vocês conseguem a respeito dos nossos programas. Eu vou voltar para esse diagrama porque ele é um resumo dos programas que já estão prontos que a gente conhece. Só que quando eu falo de printf, para usar o printf, aí tem uma série de detalhes que no diagrama, o diagrama é só um mapa, os detalhes depois a gente vai ter que ver com código, com programas. Então, eu vou salvar aqui, enquanto isso, vocês tentem, por favor, usar o uml.me e começar o seu primeiro diagrama. Então, 2 minutinhos eu já retorno, pessoal. Enquanto isso, quiserem fazer mais perguntas. Então, eu estou fazendo aqui salvando o diagrama que a gente fez agora. E eu vou salvar o texto do diagrama também, para que a gente possa depois retomar esse diagrama em outro momento. Mas eu gostaria que vocês tentassem fazer o diagrama
com aquilo que vocês lembram da sua própria memória, dos programas que a gente já fez, e aí tentar aprimorar isso com base no diagrama que eu vou deixar lá como referência. Então, é um exercício rápido aí de tentar usar o nosso diagramador, que ele é bem interessante, né? Ele tem um texto que ele gera o diagrama. É interessante tentar descobrir. Ele tem ali uma folhinha com dicas, mas eu acho que dá para acompanhar pelo exemplo que eles deixam no próprio site para fazer a parte mais básica, assim, eu acho que a gente consegue. Então, estou fazendo esse salvar aqui do nosso diagrama. E agora vamos para o BlueJ. Eu vou tentar compartilhar a tela toda. De vez em quando isso é ruim, porque ocupa muito espaço. As letras ficam pequenas, mas agora como eu vou trocar entre vários sites, eu vou tentar compartilhar toda a minha tela aqui. Podemos continuar então, pessoal? Sim, podemos. Então, o que eu acho que seria uma coisa boa nesse momento? Que todo mundo tivesse a sua conta no URI, Online JUD, para poder praticar uma lista de exercícios que é igual para todo mundo, que todo mundo tivesse acesso ao livro, e o livro tem exemplos e exercícios que vão ajudar. Eu diria que dá para aprender bastante só pelas nossas videoconferências, mas em todas as disciplinas é importante ter mais de um estímulo, porque às vezes a gente perde um detalhe, alguma coisa pode ser retomada com vantagem. Então o livro mostra uma coisa que agora eu não entendi, mas daqui a pouco já começa a me ajudar na próxima aula. Então esse site do URI e o livro, os dois estão disponíveis para a internet. Se alguém não conseguir acesso, peça ajuda, não se acanhe, pode pedir aqui online, pode mandar mensagem direta lá pelo Moodle. Bom, agora sim, só para os fortes, né? Eu vou mostrar aonde eu procuraria mais classes em Java. Eu vou usar o Google, então deixa eu mostrar aqui como é que eu faria. Imagina que eu já estou muito avançado e eu gostaria de conhecer mais sobre a classe System de Java. Então, a gente tem que ser forte aqui e tem que ir lá para o Google. E aí eu vou fazer uma busca. E aí, o que eu vou procurar? java.lang.system. Não preciso me preocupar em escrever em maiúsculo ou minúsculo. Conseguem ver aí, pessoal? Sim. Deu uma trancadinha aqui. Ó, eu fui no Google, só que eu coloquei o nome completo. Para ser correto mesmo, eu tinha que ter escrito com S maiúsculo, mas o Google não se importa. Mas é melhor manter a disciplina. Ó, se eu procurar agora, vai acontecer várias coisas. Uma delas é que vai aparecer o site da Oracle, que é a empresa que controla Java no momento, e ele diz assim, ó, essa aqui é a documentação do Java 9. E aí alguém vai dizer, nós estamos no Java 14, isso aí tá velho. É verdade, tá velho, mas para nós não faz diferença. Então, olha para cá. O Google coloca aqui em cima aquilo que as pessoas com mais frequência buscaram. Então, no passado, a maior parte das pessoas veio para cá. Para nós vai ser útil. Claro, como eu procurei o nome da classe, ó, vocês têm material de todo tipo. Inclusive, o pessoal gosta muito do Dev Media. Tutorials Point é muito famoso também. Mas eu procurei o nome da classe. Agora que a gente sabe o nome completo da classe, a gente tem essa possibilidade. O que eu vou ver agora? Eu vou ver um documento que é meio feinho, não é assim atraente visualmente. E esse documento, ele vai dizer o seguinte, olha, eu tenho a classe System, que fica no pacote Java Lang. Legal. O que é o meu interesse agora? Ó, é uma versão bem velha de Java, mas para nós não faz diferença. Se eu descer com calma aqui, ele vai dizer, olha só, existem campos, esse é o material oficial da Oracle que mantém Java. Existem campos, fields, existem variáveis que são
estáticas. Eu já vi essa palavra estática antes. São estáticas e as variáveis são in, out. Opa, system in, system out. Legal. Só que ele diz assim, ó, além do in e do out, tem um terceiro. E o terceiro é erro. Como é que é? Se o programa mostra uma coisa pelo system out, é porque está tudo bem. Se ele mostrar uma coisa no system ERR, é porque o programa está avisando que deu alguma coisa errada. Tá? A gente só usa o in e o out, mas tem um terceiro, e a vantagem de olhar a documentação é poder ver isso tudo. Mas por aqui, a gente vai descobrir ó, que o out é do tipo printStream. O out é uma variável da classe printStream. E o in é uma variável da classe inputStream. Então o in ele pertence a uma classe. Ele é uma variável de um certo tipo. Mas o print é que me interessa, porque se eu clicar aqui no print, ele vai dizer, olha, tem essa classe printStream. Olha, tá, então o out é um printStream. Então significa que ele oferece tudo que o printStream oferece. E o que o printStream oferece como programa, como método? Olha, tem um monte de coisa. Mas o que a gente tem usado até agora é o print. Ó. Tem o printf, tem o println e por aí vai. Então, se eu sei o nome da classe, eu posso recorrer ao Google para encontrar essa espécie de enciclopédia, de dicionário de Oracle, mantido pela Oracle, que oferece dados, claro, aqui dá para usar o Google Tradutor, quem se sente aí não tão confortável com o inglês, mas o importante para nós é saber que existe uma lista, e essa lista tem o print, eu já usei o print, essa lista tem o printf, já usamos o printf, e tem o println. Olha, o println é void. Eu já vi essa palavra, void, a gente já viu essa palavra. Então as coisas começam a fazer mais sentido. Só que essa documentação é a documentação profissional. Eu estou preferindo que a gente faça de uma outra forma, mas quem tiver interesse pode fazer isso. Vai lá no Google, coloca o nome da classe e vocês vão encontrar aqui em cima provavelmente a página da documentação oficial que fala tudo que a classe oferece. É uma maneira de aprender. Alguns vão gostar, outros vão achar muito complicado. Pois não? Muito mais organizado de como Python apresenta suas bibliotecas, é meio tipo assim, se vira assim, bem diferente sim, que sim. nas classes o Java pelo menos ele tá dando um apoio muito maior. Só esse comentário assim. Sim. O colega está comparando outras linguagens, às vezes não tem um documento organizado assim. Esse documento nem um pouco organizado. Esse documento é muito completo, só que ele assusta o iniciante, porque ele é muito extenso. E assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas se vocês olharem o printstream, a gente usou, daquela lista enorme, a gente usou só 3 coisas. E a gente vai continuar usando 3 coisas e sendo muito feliz por muito tempo. Só que em alguma hora, alguém vai querer assim, cara, eu quero ver que horas são no computador, eu quero consultar o relógio do computador. Se o relógio do computador faz parte do system. E aí, o system, lá dentro, ele tem um compartimento que ele diz assim, ó, a hora corrente em milissegundos. Se eu quisesse saber que horas são, eu posso fazer system.currentTimeMillis. Então, tem coisas aqui que a gente vai usar mais tarde ou em algum momento na programação, mas tem muita coisa aqui que a gente não vai usar na disciplina, então fiquem calmos, tem muita coisa que a gente não vai precisar saber e ainda assim vai completar a disciplina muito bem. O que eu tinha mostrado para vocês é que outra forma, talvez mais adequada para o iniciante, seria no próprio BlueJ usar o control ponto, que é para onde eu vou ir agora. Então, vocês devem estar conseguindo ver a minha tela ou não? Sim. Sim. Então, vou tentar abrir o BlueJ. Então, o BlueJ é o programinha que a gente resolveu usar aqui. Claro que existem outros, inclusive pela web. Quem não consegue usar o BlueJ me avisa. Nós temos opções. E eu vou tentar fazer, de novo, o programa 1001. Agora com o que a gente sabe, né? Para poder
recuperar um pouco desse conhecimento que a gente tem até o momento. Então, eu vou criar uma classe. Para poder ser aprovado, eu preciso ter um main. E esse é o MIRI1 daquele site que é o URI Online. Então, o site do URI Online, se vocês têm conta, estão logados, eu posso ir lá em problemas, iniciante, e aí eu tenho o nosso primeiro problema. Se eu estou usando o BlueJay, eu posso pedir para ver o tela cheia aqui, pronto. Então, esse é o enunciado. Conseguem ver? Sim. Então, a gente já fez esse, mas eu vou fazer de novo agora, revisando o que a gente já sabe. Então, lá no BlueJay, a gente tem esse texto inicial, que normalmente a gente não vai aproveitar muito agora. Então, por simplicidade aqui, eu vou apagar aqui. Eu vou apagar aqui também. E aqui, public, static, void, main. E se vocês lembram, lá no site eles colocam o colchete aqui, ó. Lá no site do URI, o colchete não fica do lado do args, fica do lado do string. Não faz diferença agora, mas o recomendado é ficar do lado do string. Então, eu vou colocar um print, simplesmente. E aí foi o nosso primeiro programa. Olá, hello. Até aí, confere, pessoal? Sim. Esse foi o nosso primeiro programa na disciplina. Tá? Então, eu vou conferir se eu fiz algum erro de digitação. Ele diz que está tudo bem, não houve erros. E agora eu tenho a chance de, clicando no nome da classe, com o botão da direita, eu posso colocar o programa em execução. E aí ele vai perguntar se eu quero passar algum argumento, eu falo que não. E aí eu dou um OK e vai aparecer na saída lá o hello, que foi o que eu pedi para o programa escrever. Então, esse foi o nosso segundo encontro, né, quando a gente foi ao laboratório, e terceiro encontro, e a gente pôde usar o BlueJay pela primeira vez. Se a gente voltar para o programa, a gente vai notar o seguinte, ó, a classe que eu estou fazendo é a main, e dentro da main tem um programinha chamado main. Então, quando eu estou programando nesse momento, nós temos uma única classe, e essa classe é uma classe que a gente dá um nome e que tem que ter um main dentro. Sempre que a gente for começar a programar agora, a gente está fazendo uma classe dentro de um mar de classes que já existem. O main, obrigatoriamente, tem que ter essa assinatura, só que lá no nosso programinha, lá, ele diz assim, ó, você tem que lançar throws IO exception caso exista algum problema. Só que quando eu digo isso, ele diz, olha, não existe IO exception. Ah, não, porque ele não está nesse pacote, ele está no pacote IO, eu acho. Ó, foi. Eu usei o nome plenamente qualificado, olha só. Só que eu poderia fazer assim, ó, se eu fosse maluco, né? java.lang e java.lang. Ó, agora eu usei o nome completo das classes, só que ficou muito extenso o código. A gente não gosta de programar assim. Até aí, tranquilo? Tranquilo. Então assim, eu posso omitir, sempre que o prefixo for java.lang, eu posso omitir. Não vai mudar nada. A gente prefere. Agora, quando for outro prefixo, eu vou ter que escrever. Para evitar de ter que escrever, eu posso colocar um aviso. Olha, a gente vai importar classes que vêm de um outro pacote. O nome dela vai ser o nome abreviado, mas se ela não for localizada, procura ver se ela está no Java.io. Esse é o aviso que eu estou dando agora. E aí a gente tem um aviso similar assim, olha, eu vou usar uma classe que é o Java Util Scanner. Eu sei que ele não fica no meu programa e não fica no Java.lang. Então eu já estou te avisando que quando eu disser assim, olha, scanner, teclado, igual, novo scanner, a partir dessa execução da entrada padrão, que é o teclado. Então, essa variável scanner, ela foi prevista como sendo parte de um outro pacote pelo import. E aí deu tudo certo.
Se eu esquecer de colocar isso, ele vai dizer, olha, não sei onde é que está o scanner. Tá, mas sabe onde é que fica o Java Util Scanner? Ah, Java Util Scanner eu sei. Ah, então tá bom. Então, usa o scanner. Tranquilo? Sim. Olha, é uma questão de gosto, porque aqui eu usei 2 vezes, mas a gente prefere fazer assim, ó. Avisa que o scanner está no útil uma vez com o import e depois eu posso usar o scanner sem problema nenhum. Quando é que isso poderia ser um problema, que a gente conversou da última vez? Imagina que a minha classe se chamasse scanner, por qualquer motivo. Quando eu colocasse scanner aqui, qual que é o scanner? Esse scanner aqui ou esse aqui? Aí ia dar confusão. Então eu teria que usar o nome completo da classe, o nome qualificado, prefixo completo. Vocês estão lembrando então do nosso desenho, né? E no nosso desenho a gente tem scanner, a gente tem a IOException, tem uma classe que a gente está fazendo, tem a system, e aí tem a system_in e tem a system_out. Bom, esse programa serve para quê? Ah, porque agora eu posso ler um valor pelo teclado. E aí no teclado tem uma série de caracteres e eu quero ler no teclado o que a pessoa digitou o próximo inteiro. Então, se aqui é inteiro, eu posso mostrar o inteiro que a pessoa digitou. Parece que foi, fechou, e aí agora a gente vai lá e executa. Ele vai parar, vai ficar esperando uma digitação, e aí eu vou colocar lá 40. E aí, Enter. Essa é a minha digitação e esse foi o que o programa mostrou. Tá? Até aqui eu consegui ler um valor. Tá, e se eu quisesse ler 2 valores? Ah, bom, é só repetir o comando. Ah, mas eu quero ler 2 valores, eu quero o primeiro valor, guardar, e depois ler outro valor e guardar e ter os 2 ao mesmo tempo. Ah, então você não pode usar o mesmo nome. Pronto. Eu guardei o primeiro valor na variável A, o segundo valor na variável B, e agora a gente vai pegar e vai fazer a soma dos dois, e esse programa mostra a soma de 2 valores. Então, vamos lá. E ele pede o primeiro valor, vou colocar 10, Enter. O segundo valor, 20, Enter. Então, 10 mais 20, 30. Esse é o nosso programinha de exemplo lá do URI, que é o 1001. Para ficar igual ao 1001, eu vou precisar aplicar alguma coisa adicional. E aí eu vou tentar, por exemplo, colocar a mensagem que o programa obriga, que começa com X. X igual. Então, para evitar muita complicação, eu vou fazer assim, eu vou fazer um print a mais. X igual. Aí, possivelmente, um espacinho aqui. Tá, agora se eu executar o programa, eu vou digitar lá 10, eu vou digitar 20, e depois vai aparecer se x igual 1 espaço e o 30. Esse deve ser o programa 1001. Tranquilo até aí, pessoal? Sim. Vamos ver se esse programa consegue passar no teste automatizado do URI. A questão é, se eu tiver um espaço em branco a menos, ele já não passa. Então é normal enviar o programa e ele ser rejeitado. Mas vamos lá. Vou enviar o extremamente básico. Primeira coisa é conferir se eu estou em Java. E aí fiz o exercício. Acho que está tudo bem. Enviar. Então, como eu falei para vocês, na sequência, quando eu acerto, eu passo para outro. Então, se a gente olhar os envios, as submissões, é provável que eu tenha errado, 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 e aí, agora foi. Olha só, eu aqui, em outro momento, fazendo o Fibonacci fácil. Olha só quantas vezes eu tentei para ajustar, até que foi aceito. E esse foi o que eu fiz agora, o extremamente básico. Ó. E ele disse que foi aceito. Ótimo.
Então, esse programa que a gente fez, ele vai ser suficiente para ser aprovado no enunciado 1001. Tranquilo até aí, pessoal? Professor, Oi. tu pode me relembrar para que serve o java.io.exception ali em cima? Assim, no nosso caso em particular, ele não está servindo para muita coisa. Mas se a gente voltar aqui, ó, e digamos que eu fiz um erro, e esse erro acabou gerando uma falha de execução, ele vai aparecer, a mensagem que vai aparecer aqui não é erro de compilação, foi um erro de entrada e saída. E aí a convenção que o servidor lá usa para correção é: eu estou avisando que esse programa, quando executa, ele faz entrada de dados ou faz saída de dados. Então, essa marcação aqui está dizendo, olha, a gente vai fazer entrada e saída. Eu poderia Tá. ter um programa que não tem nem entrada nem saída, por exemplo, só faz um cálculo com duas constantes. Esse aqui é um aviso Ok. explícito. Olha, esse programa vai usar dados de entrada e de saída e Ok. pode ser que não funcione conforme esperado. Então ele diz assim, ó, a gente pode entrar numa situação de exceção aonde o programa que está julgando o nosso código vai parar a execução. Ah, não, isso aí não era para ter acontecido. Tá bom, entendi. Tá? Então vamos tentar ver. E... Deixa eu só aqui, olha só. Uhum. Vou executar o nosso programa. O que foi o combinado? O combinado é que eu digitaria um número. Aí eu vou lá e escrevo assim, bolacha. E eu estou esperando o número inteiro. Quando eu apertar o Enter, ele está dizendo, olha, deu tudo errado. E o que deu errado? Aconteceu um Input Mismatch Exception. Como assim? Ó, esse mismatch significa que eu tinha uma expectativa e ela não foi atendida. Eu disse assim, leu inteiro. Aí a pessoa vai lá e digita um texto. Então, essa é o tipo de exceção que esse programa pode se envolver. E aí a gente fez essa marcação para avisar isso explicitamente. E a gente nota que quando acontece o erro, ele diz qual foi a linha, aconteceu alguma coisa aqui. A questão é, o programa está certo, o que foi errado foi a minha digitação. Pode perguntar agora, por favor. Para eu arrumar aquele problema que estava dando no 1002, que eu comentei Certo? contigo, Uhum. eu preciso fazer next to float para ele já entrar em float para depois fazer o print? Ou eu queria, se tu pudesse me Isso. ajudar com isso. Excelente, excelente. Então, digamos assim, eu tenho aqui a resposta do 1001. E o 1001 usou um pedaço daquele nosso vocabulário. Quando eu for para o 1002, eu vou precisar acrescentar mais um programinha. E o 1002 ele pede isso, para calcular essa fórmula aqui. N que multiplica raio ao quadrado, que seria π raio ao quadrado, mas enfim, ele trocou para N para não complicar muito. Então, o que vai acontecer? Eu vou ler um valor real e vou mostrar uma saída, só que notem a maldade, não tem espaço dessa vez, e tem que colocar o fim de linha, obrigatoriamente. Isso aí nos deu um pouco de dificuldade. Bom, se a gente voltar lá para o nosso diagrama, nesse 1002, a gente foi obrigado a usar o next double, porque a entrada não é o inteiro, é um número real em precisão dupla. E a gente usou o power, porque a gente quis, mas a gente teve que fazer o power. E a gente teve que usar o printf. Então, até esse 1002, a gente não sabia nenhuma dessas três coisas. E aí ele obriga que a gente descubra ou pergunte, etc. Então, vamos lá. Esse vai ser agora o 1002. Então, aqui é o 1001, mas eu estou fazendo, na verdade, o 1002 agora. O scanner fica igual, eu vou ler um valor, só que ali diz que o valor é o raio. Então é melhor eu ler como raio. Só que ele tem no enunciado, que é sempre o detalhe, né? Lá no enunciado ele coloca assim, ele dá o raio, coisa e tal, pé, pá, e aí ele diz que a gente vai ter que trabalhar com ponto flutuante dupla precisão. Então significa que ponto flutuante é um valor que tem casas decimais e esse é o ponto. Só que esse ponto é flutuante. Aqui eu tenho duas casas antes, uma casa antes do ponto. Aqui eu tenho três casas antes do ponto.
aqui eu tenho 5 casas antes do ponto. Esse número que eu estou guardando, esse ponto ele pode estar mais à esquerda ou mais à direita. Então é por isso que a gente fala ponto flutuante, floating point, só que em Senhor, precisão dupla. mas eu usei no meu programa Nextfloat e daí não funcionou do mesmo jeito. Exatamente, exatamente. Muito bem. Quando a gente fala que vai usar um float, o que vai acontecer é a magnitude do número, com precisão dupla, eu posso pegar um número que tem um valor maior, ou eu posso pegar um número que tem mais casas decimais depois do ponto. Então, eu tenho o flutuante simples e eu tenho o flutuante com precisão dupla. Ocupa mais espaço na memória o precisão dupla. Mas a maior parte dos cálculos não faz diferença usar um ou outro. Então, se eu usar o float, a gente pode fazer com o float, vai dar um resultado que eu estava esperando. A questão que nos atrapalha é a seguinte: quando em Java eu tentar usar o Java Math, vamos ver aqui. Por que a gente usou o double? Porque se eu usar java.lang.math do Java, olha o que vai acontecer. Se eu resolver usar o power, por exemplo, nota que eu tenho mais de um power. Ó, esse power que aparece aqui, não sei se vocês conseguem ver. Conseguimos, só tá meio travadinho. É que Mas dá pra ver. o power, ele recebe um double e retorna um double. E aí, se eu tivesse usado no meu programa um float, aí ele retorna um double, que é uma caixa grande, e o meu programa tenta botar o resultado no float, que é uma caixa menor. Então, por questão de simplificação, se eu sempre usar o double, eu posso usar qualquer coisa do math e ainda assim cabe. Mas tu vê que aqui, por exemplo, ó, esse daqui não, esse eu podia ter usado um float normalmente. Mas o power e o outro, que é o sqrt, ele também vai precisar, ó, em Java, eles são double. Então, digamos assim, para o iniciante, causa menos dificuldade se sempre usar o double, porque aí tudo é double. Agora, se eu usar o float, vai chegar uma hora, mas agora a gente calculou um número que não vai caber. Não, eu acho que eu já sei qual que foi o meu problema. Que, na real, eu não usei o math. E eu só multipliquei raio por raio, depois o pi. Só que daí o que eu fiz? Eu botei a área como double e o R como float. E daí eu fiz uma confusão ali. Eu acho que foi ele que deu errado. Mas valeu. Pode ser por causa da combinação deles, né? Pode ser. Pode ser. Tá? Então, a gente sugere agora no início, sempre que for um número real, que tem casas decimais, tenta usar double. Se não funcionar, aí vê o que aconteceu. Mas dá para usar, o que o colega está lembrando é assim, eu poderia ter feito float. O resultado de usar o float seria, um ponto flutuante, só que precisão simples. Aí o que pode acontecer? Pode ser que o juiz automático use um número que ele sabe que com double funciona e com float não. E aí ele pode reprovar o código. Poderia acontecer. Né? Mas no início agora, o livro ele indica assim, se for um número real, já usa precisão dupla. Então, esse aqui é o MIL2, certo? O MIL2 ele está dizendo que, olha, tem um valor N que vai ser 3, 14, 15, 9. Isso é fixo, ninguém vai digitar. Eu vou ter que colocar no programa como está. Eu vou ter que ler o raio e agora eu vou ter uma outra variável que vai ser precisão dupla e ele diz assim, a área vai ser igual ao N multiplicado pelo raio ao quadrado. Raio vezes raio dá conta da situação. Mas a gente tinha evoluído para fazer de forma mais animada, usando um programa adicional, que é o POW, que é o Power. E aí foi, pessoal? Sim. E aí eu tenho que escrever área igual, legal. Só que depois, quando eu vou escrever a área, ele tem ainda uma dificuldade assim
muito cruel para quem é iniciante. Ele quer que a gente formate em 4 casas decimais. E isso a gente viu que não acontece, né? Então, para o número 2, 5664 é o final. E a gente viu que, na verdade, não acontece isso. Então, se eu colocar o valor 2, 56636. Era para ser 5664. Então eu vou ter que evoluir e o print e o printl já não me servem mais e eu vou precisar evoluir para o printf. E lá no printf começa um formatador e esse formatador vai usar 4 casas decimais depois do ponto para o número de ponto flutuante. Agora eu assumi um controle maior sobre a maneira como o número real vai ser apresentado. E, em geral, a gente quer controlar 2 casas, 3 casas, e depois tem a questão do arredondamento. Então, aqui o arredondamento é o que a gente chama de arredondamento estatístico, que é aquele que o aluno gostaria que a gente usasse quando faz a avaliação, né? 6,99 é 7. Mas aqui, no sistema de avaliação, 6,99 é 6,9, porque a gente não arredonda, a gente trunca, a gente corta. É triste, né? Mas aqui a gente vai usar o sistema de arredondamento estatístico. Então, 0, 1, 2, 3, 4 arredonda para baixo, 5, 6, 7, 8, 9 arredonda para cima. Ele vai fazer isso automaticamente. Sério? Aí, pois não? Porque que quando a gente vai fazer comandos de substituição de string ou manutenção disso, que nem tu mesmo fez ali, porcentagem.4f, tanto no Python quanto no C, quando a gente vai fazer esse tipo de substituição, tipo, a gente sempre usa o porcentagem ou o chaves entre chaves e depois bota a porcentagem no final. Isso é uma convenção entre as linguagens ou tem um motivo específico para ser porcentagem? Interessante a pergunta, assim, mais para quem já conhece várias linguagens, né? Mas é difícil eu explicar. O fato é que a linguagem C, que foi uma linguagem muito popular, usava esses formatadores. E o motivo de ser o percentual é que raramente a gente tem uma frase onde aparece um percentual. Então, assim, por caracteres, a frequência dos caracteres, o percent é um aviso, daqui para frente vai um controle. E era um caractere que estava disponível e que não é tão comum aparecer numa frase normal, né? Então, é uma questão histórica, é uma coisa difícil de descobrir. Mas ajuda muito. Histórica e praticidade. É que ajuda muito. Se eu já sei programar em C, quando eu venho para Java é quase a mesma coisa, entende? Aí eu vou para Python, é quase a mesma coisa. Então, meio que as pessoas que foram criando as linguagens foram mantendo ideias de linguagens anteriores, mas de fato não tem mais um motivo, assim. Há tanto que linguagens novas já usam outras convenções também, como tu dissesse, que é o abrir e fechar chave, coisa e tal. Valeu, sério. Pessoal, esse aqui deve ser então o resultado do 1002. Eu fiz na mesma tela do 1001, mas é o 1002. E eu preciso ter o scanner. Ali diz para ler o raio. Calculo o raio ao quadrado e multiplica por n, onde o n é um número fixo. A grande dificuldade é que eu vou ter que entrar em formatação. Então, esse é um print que a gente sabia fazer. Esse é um troca-linha que a gente sabia fazer. A novidade é o printf. Então, para poder passar nesse exercício, para poder ver isso aí funcionando, a gente foi obrigado a dizer que existe o math power, para poder calcular a potência. A gente foi obrigado a dizer que existe o printf, junto com o print e o println, e a gente teve que usar o next double. Então, é um tipo de enunciado em que obriga que o nosso conhecimento se expanda. Eu vou ter que aprender uma coisa nova para poder escrever o que está ali no enunciado. Por isso que eu acho interessante essa sequência de enunciados. Nem sempre acontece essa transição. Às vezes ficam vários enunciados e o vocabulário é o mesmo. Bom, deixa eu ver se... Vamos conferir. Eu acho que está certo. Sério. Pois não? Pode executar no BlueJ para ver se tem a mesma saída que o meu? Vamos lá. Faço com um raio 10, por favor. 10, 10.0, só 10. Só 10, 10. 10.0. Peraí.
Ok, valeu, senhor. A mesma saída? Não, vou ter que dar um jeito. É, tá Mas valeu. diferente? E o teu é porque usa float, talvez? Não. Não, eu tô tentando fazer igualzinho ao teu, Mas mas deu daqui a pouco eu diferença? arrumo. Deu, Certo. eu me viro. Aqui, as três variáveis são double. Eu Eu acho li, que eu já vi o que foi. eu li com next to double. O que foi? Eu não botei o ponto do lado da porcentagem ali. Mas isso eu arrumo depois, para Aqui. continuar a aula aí. Ah, entendi. É. Eu sempre digo assim, se algum de vocês teve uma descoberta ou uma dificuldade, pode ser que todos os outros também tenham. Então é importante, Agora deu do lado. Agora deu certinho. Valeu, senhor. certo? Tá ótimo. É importante conseguir corrigir o programa e às vezes a dúvida de um, acho que foi com vocês na quarta, né? Que vocês usam vírgula e eu uso ponto. E aí até aquele momento a gente não tinha descoberto isso, né? Na entrada, eu acho. Bom, vamos tentar aqui ver se esse programa que a gente fez agora, se ele vai passar. Eu acho que não vai passar porque tem que dar a mensagem A igual. E daí Ah, eu. vamos olhar, vamos olhar. Assim. Ó, ele disse que foi. Tá? Aí vamos Ok. olhar. Não, é que eu tinha Foi. deixado do outro programa, o x igual, eu já troquei para a igual quando eu transportei. Tá. Tá certinho, tá certinho. É que nota que o outro programa ele já tinha uma mensagem antes, né? Então eu só adaptei. Antes era x espaço igual espaço e essa eu troquei para a igual sem os espaços e foi. Mas eu poderia ter um programa completamente correto do ponto de vista de cálculo, mas ele ia dizer que está errado, porque eu coloquei um espaço a mais segundo o enunciado. Esse foi o MIRI 2. Perguntas aí, pessoal? Olha só, eu tenho scanner, eu tenho math, eu tenho print, printf, println. Eu tenho IO exception, eu tenho praticamente tudo que a gente viu até agora nesse programa. Pois não? Não, era mais uma pergunta de curiosidade, não exatamente sobre o assunto, que queria saber se a lógica do Java, quando a gente vai aplicar ele a jogos, por exemplo, é a mesma lógica que a gente está usando aqui, ou o que mudaria? Se eu quisesse fazer um jogo em Java, Sei lá, se, uma se curiosidade. deixa eu ver, tu deve lembrar daqueles jogos de tabuleiro que eu gosto muito de gerência, que era o Civilization. Pá, eu não ouvi falar. O máximo que Muito. eu vou para trás é aquele Age of Empire, acho que é o nome. Exato, Não Age sei. of Empires. É bem esse é o tipo de jogo. Olha só a maldade do HX ali. Não, desculpa, do Márcio, dizendo para não fazer jogo em Java. Tem um jogo em Java que se chama Free Mars. Minecraft é feito em Java. Só ali alguém É, falou ali Minecraft no o Firefox. Sim. Android, a parte superior da plataforma é toda feita em Java também. Mas o Free Mars é um jogo que está aberto e vocês podem olhar o código-fonte. Ele é todo feito em Java, desde a interface até a lógica dos componentes. E se eu pegar assim, por exemplo, o Free Mars é um jogo onde a gente cai no mapa de Marte, tem que montar uma base, procurar minério, aquela história de sempre. E aí tem um carrinho que anda pela superfície, vai até o minério, volta. Aquele carrinho, se eu olhar no código, ele é uma classe que vai aparecer shuttle, que é o carrinho, e ele vai ter as variáveis, vai ter os métodos, ele é exatamente o que a gente está fazendo. Só que para o jogo ter aquela cara, aí eu tenho que aprender mais classes para poder controlar a interface gráfica. Aí se eu voltar para esse diagrama, a pessoa que fez o jogo tem uma porção de classes que são janela, linha, quadrado, ponto, para poder fazer o jogo. Mas o Free Mars é um jogo feito em Java que vai rodar no desktop de vocês. Só que mais simples, algum de vocês deve ter sido viciado naquele 2048, que é um joguinho de tabuleiro. A gente tem o código dele também em Java, a gente pode olhar o código e ele parece muito interessante ali a sua programação. O colega, o Márcio, está dizendo o seguinte, a pessoa que faz jogos, ela tem opções, ela não precisa fazer em Java, porque existe, por exemplo, o Unity,
que é muito interessante para fazer jogos, mas é que tem É, jogo de tabuleiro, tem um monte de tipo de jogo. Mas eu diria o seguinte, não importa a complexidade do programa, a gente consegue fazer ele com o que a gente está vendo, só que as classes auxiliares vão ter que multiplicar para poder atender a outros conceitos como interface gráfica, mouse e coisa e tal. Mas é muito... eu, eu concordo com o Márcio, eu estou usando agora a Unity para fazer simulação nas coisas do laboratório, mas só por aspecto de curiosidade, assim, eu quis saber se mudava alguma coisa, assim, É, só para O fomentar a Unity, discussão. aqui o Unity é muito legal, só que ele é feito em uma linguagem de programação. Então, eu poderia fazer o Unity em Java, mas eu não programaria no Java, programaria direto no Unity. Mas é uma Uhum. boa discussão, mas sai um pouquinho do iniciante. Pessoal, como Sim. é que estão aí? Ah, tô aqui fazendo 1002 e hoje eu vou tirar um tempo para fazer mais exercícios aqui Deixa eu do olhar RI. com vocês rapidamente o Mili 3, que a gente não Pode ser? abriu ainda. E eu queria só que tu me mostrasse que a vez que tu mostrou isso foi meio rápido. Quando tu erra um e tu quer ver um código de exemplo que pode ser resolvido, que foi feito certo, onde é que tu vai? Ah, pois é, o URI, eu não sei, o Code Wars é que tem essa função. O Ah, URI tá. tem o fórum aqui, ó. O fórum, o pessoal, minha soma não deu. Por que que não funciona? O fórum, quando alguém, tá tudo errado, aí ele vai lá e reclama, aí a gente vê a mensagem e às vezes tem uma dica do que aconteceu, mas não tem o código, não é para ver o código, porque é um concurso. Agora o Code Wars a gente vê o código do outro. Aí é outro Ok, sistema. valeu. Aqui tem o soma simples, ó. Tem dois valores, e aí agora é igual ao 1001, só que no lugar de escrever x, a gente escreve soma. Então é um programinha bem tranquilo de fazer, porque só muda, que eu me lembre, só muda a saída aqui. Então, se a Uhum. gente tem o 1001 pronto, a gente entrega esse. Só que o 1001 ele vale 5 pontos, esse aqui vale 2. Porque ele justamente ele é igual ao outro, é só a pessoa se dar conta, né? E aí, o produto simples. Bom, o produto simples, ele é igual ao 1003, só que troca. Aonde soma, agora multiplica. E aí muda aqui também. Se não mexer aqui, vai dar errado. Então, depois que a gente tem o 1001 e o 1002, o 1003 e o 1004 é o mesmo vocabulário. A gente, com um pouco de paciência, a gente consegue passar atenção a esses detalhes. Depois entra em média. Aí a média, de novo, vem a questão de formatar com o número de casas. Só que o nosso exemplo tem 4 casas no MIRI 2 e no MIRI 5 são 5 casas. E aí, se a pessoa esquece de conferir isso, vai falhar porque está com o número de casas incorreto. Mas o vocabulário é o mesmo, arredondamento de casas. O MIRI 6 vai ser quase a mesma coisa, só que agora trocou para um dígito. Tá? Aqui tem a questão da média ponderada, que também é uma coisa para se pensar. A média ponderada é como é que se calcula uma média ponderada. Aí talvez tenha que consultar o Wikipédia ou o Google. Aí já não é mais como escrever, é como é que eu resolvo isso. Então vai ter que fazer uma equação com várias multiplicações e depois soma tudo e divide pelo peso total. Mas é uma questão que a gente consegue encontrar, não é a questão em Java, é a questão como resolver o problema. Então, esses primeiros aqui, se vocês conseguem fazer, significa que a gente está com um bom andamento. Ok. Perguntas aí, pessoal? A gente está chegando no final aí. Então, se vocês não conseguem usar o URI, ou não conseguem usar o BlueJ, ou não têm acesso ao livro, por favor, entre em contato. Sim. Tem um colega que mais cedo, e eu não prestei atenção, desculpa, disse que alguns exercícios tem que ler as variáveis na mesma linha. Porque a gente está usando o scanner, tanto faz ficar uma embaixo da outra em linhas separadas ou na mesma linha. O scanner justamente ele pula por espaço em branco, ele pula por nova linha e ele vai procurar o próximo número aonde ele tiver. Então, deve ser exatamente igual, não deve fazer diferença na mesma linha ou linhas diferentes na entrada. Vocês podem tentar fazer o teste, se não funcionar, me mandem uma mensagem lá pelo Moodle e eu tento resolver o problema.
O colega aqui está avisando, o Elias, né, que tem o grupo de usuários java.com.br. Elias, eu vou ser bem sincero, tem muita coisa boa no grupo de usuários Java, mas tem muita coisa errada também. Então, se vocês puderem dar preferência para o livro, para o material da Oracle, para o material do URI e deixar o grupo de usuário Java só para situações assim muito graves, eu acho que é melhor. Tem, às vezes, a pessoa passa uma resposta, só que era como a gente programava em 2005, 2002, e aí agora a pessoa mesmo já não daria aquela resposta. Então, cuidado também no grupo de usuário, em qualquer fórum, se existe a data para ver se é uma resposta corrente. Mas o grupo de usuário Java é uma comunidade também. Então é muito legal estar lá para conversar, conhecer as pessoas, tem pessoas de todos os níveis, grupo de usuário Java. Mas para o iniciante pode causar um pouco de confusão se vocês derem o azar de cair numa resposta que não é uma resposta boa, e aí vocês no momento ainda não conseguem discernir. Então, ficando com fontes assim mais confiáveis como o livro, eu acho que pelo menos agora no início mesmo causa menos confusão do que diversificar para um fórum que não é moderado e tem todo tipo de contribuição. Essa é a minha opinião, mas eu diria que vocês, por favor, participem do grupo de usuário Java. Assim que vocês se sentirem seguros, vocês vão ajudar muita gente respondendo corretamente perguntas lá. Mais algum comentário, pessoal? Eu vou tentar deixar essa gravação disponível lá no Moodle. A gente tem o yml.me que ajuda a fazer diagramas para pensar. Eu posso fazer esses diagramas direto no papel, não preciso do site. Eu usei o site só para ficar mais fácil de passar para vocês e para poder salvar a imagem com facilidade. A gente tem o BlueJ, o URI, o livro, é onde a gente vai tentar. Se vocês puderem fazer esses primeiros exercícios e trazer as dúvidas no nosso próximo contato na segunda, ou tira uma foto, captura a tela, manda para mim pelo Moodle e eu faço o possível para responder. Quando a gente chegar lá no Miri 10, aí eu passo as respostas que eu faria. Mas é que é importante que vocês me vejam fazendo, mas cada um vai construir a sua resposta. Então, às vezes, ter todas as respostas no início meio que estraga essa dimensão de aprender. Então, tentem fazer, tentem resolver problemas. Professor, Pode falar. só uma dúvida rápida. Eu enviei igual o teu do 1002 e tá dando presentation error. Um presentation error é espaço em branco a mais ou a menos, letra Ok. maiúscula, minúscula, ou faltou nova linha, ou print ln no final, ou %n, alguma coisa assim. Mas o presentation error é uma resposta muito boa, está quase pronto. Só que ele foi rigoroso nesses espaços de formatação e coisa e tal, mas ele está dizendo, olha, o número está certo, só que não foi assim que eu pedi. Presentation Ok. error. Tá, valeu, senhor. Vou dar um jeito nisso aí. Vocês, eu acredito, entre vocês têm contatos entre vocês têm aquele grupo do WhatsApp, vocês estão conseguindo conversar entre vocês para tentar fazer exercício, usar uma sala do Zoom privada. Eu acho que isso vocês fariam naturalmente no nosso prédio, né, na universidade, depois do almoço, antes da aula. E eu acho muito saudável que vocês mantenham. Então, tentem incluir o pessoal para essas conversas. Essas discussões são muito boas. Eu acho que a universidade, a vida estudantil é argumentar, é falar, é saber ouvir. Isso é muito legal que vocês façam, mesmo não só essa dimensão que a gente tem agora, né, comigo, mas entre vocês isso é muito legal para a formação. Ok. Certo, pessoal? E qualquer Certo. coisa, se tiverem qualquer sugestão, demanda, mandem mensagem. Eu disse que a gente testaria o Teams. Eu testei numa turma e não deu muito certo. A universidade está se movimentando para adotar o Zoom. Hoje eu acho que não foi tão problemático como daquela segunda vez que a gente usou, né? Então eu vou Hoje foi bem mais tranquilo. insistir no Zoom mais um pouquinho. A minha infraestrutura em casa está sendo revisada pela operadora. Então, eu noto que quando eu uso alguma coisa online, tipo aquele diagrama, o diagrama tranca junto com a videoconferência. Então, a infraestrutura física está sendo mais tendo maior influência do que o programa
que a gente está usando. Então eu vou insistir no Zoom mais um pouquinho. Ok. O Elias está dizendo usar o Discord. Discord é uma ferramenta muito legal. Se vocês usam o Twitch TV também é muito legal, porque alguém pode abrir o Twitch e começar a fazer um exercício ou abrir material e os outros podem assistir, né? Às vezes a gente vai para o Twitch para ver alguém jogar, vocês podem ir para o Twitch para ver alguém programar, é muito legal também. Mas dá para fazer isso no próprio Discord, tem como... Exatamente, no próprio Discord. É que eu me lembro o seguinte, em geral o Discord fica mais legal se a gente baixa o programa, né? E o Twitch é meio que uma coisa meio da web, assim, tu pode estar no celular e estar assistindo o Twitch sem precisar baixar nada, né? Os dois são excelentes, eu acho, né? Mas daí na Twitch só uma pessoa vai compartilhar a tela, digamos. É como se ele tá jogando, né? E os outros estão só dando palpite, que é o normal do jogo. Mas aí o que vocês podem fazer é o que a gente chama de técnica de programação em pares, né? Ou em grupo, que aí vocês deixam assim, ó, meia hora a gente vai olhar a tela dele. Aí passou meia hora, a gente continua olhando, aí outra pessoa vai fazer e aí vai formando um rodízio para não ficar sempre a mesma tela, né? A gente vai tentar fazer uma dinâmica desse tipo em que vocês vão fazer uma espécie de dojo, cada um vai mostrar na sua tela como está fazendo. Mas vamos esperar a gente meio que se homogeneizar na programação, aí a gente começa a fazer mais dinâmicas desse tipo em aula também. Então, Okay. o Márcio está avisando que tem um grupo lá, fiquem à vontade, pessoal, para divulgar e para conversar, é a nossa conversa do corredor. Pode me relembrar o que era compilation error? Que agora tá dando compilation error, agora que eu arrumei os espaços. O compilation error vai ser no teu código do programa, possivelmente alguma coisa que não é reconhecida como Java, e aí o BlueJay deveria dar o mesmo erro. Se colocar o mesmo código no BlueJay, ele deve dar o mesmo erro. Só que a mensagem do BlueJay, ele vai te dizer qual linha deu o erro. E o URI, ele só diz que deu um erro nesse programa, te vira. E o BlueJay, ele vai te dar uma mensagem mais específica. Então, copia o código de volta para o BlueJay e vê o que o BlueJay diz. Ok, valeu, sério. Certo? Certo. Pessoal, vocês podem mandar mensagem direta, vocês podem conversar com os colegas, podem copiar a tela para mostrar durante a aula. Eu estou tentando não ocupar o tempo todo de vocês com muitas tarefas, porque vocês têm mais umas 6 disciplinas, né? Mas o ritmo... cálculo tá puxando. O ritmo das videoconferências, eu acho que seria mais ou menos o que a gente esperaria se a gente estivesse presencialmente na sala de aula. Só eu tenho medo de que alguém não esteja presente, não esteja participante. Então, por isso, também me ajudem aí localizando as pessoas que estão mais distantes, que podem estar aí um pouco atrapalhadas, que não quiseram falar comigo, essa rede para manter o pessoal interessado e conseguindo passar esses desafios do URI. Ok. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado. Até mais. Tchau. 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 Tchau.